uma cabra coroada como rei, noivas chicoteadas no casamento, crianças fumando charuto e cadáveres desenterrados para servir como parceiro de dança. Esses são apenas alguns dos exemplos que você vai ver agora. Hoje, o belo mundo te leva para conhecer as tradições mais surreais do planeta. Número 1. Fama de Rana. Nossa viagem começa numa ilha localizada no sudeste da África, e que você provavelmente já conhece, mesmo sem nunca ter saído do sofá. Madagascar ficou famosa no mundo todo graças à animação da DreamWorks de 2005, com Alex, o leão, Marty, a zebra, Glória, o hipopótamo e Melman, a girafa, 4 animais do zoológico de Nova York jogados numa ilha selvagem, tentando sobreviver longe do conforto da cidade. Mas fora das telas, o país guarda uma tradição que surpreende qualquer visitante. Entre os malgaches, povo nativo de Madagascar, existe um ritual chamado Fama de Rana, a virada dos ossos. A cada 5 a 7 anos, famílias das etnias Merina e Betsileo se reúnem para abrir os túmulos dos antepassados, retirar os corpos e dançar com eles. Isso mesmo, dançar, com os mortos, no meio da festa. Antes de tudo, um astrólogo tradicional chamado Impanandro escolhe a data certa. Quando o dia chega, familiares viajam horas a pé para estar presentes. Touros são sacrificados, músicos contratados e comida preparada para centenas de pessoas. Então, o túmulo é aberto. Os corpos são retirados ainda embrulhados nas mortalhas antigas, tecidos de seda chamados lambamena. A família limpa os ossos com carinho e os envolve em seda fresca. Os nomes são escritos no novo tecido para nunca serem esquecidos. Depois, os corpos são erguidos acima das cabeças, e a festa começa. Os parentes dançam carregando os antepassados nos ombros. Contam novidades, pedem bênçãos, riem, choram e comem juntos. Para os Merina, o espírito não parte enquanto o corpo não se decompõe completamente. Até lá, o morto ainda pertence ao mundo dos vivos. Abandoná-lo no túmulo sem visita seria, nessa visão, uma forma de descaso. Depois, os antepassados são colocados de volta no túmulo até o próximo ritual. Número 2. Puck Fair. Toda cidade tem seu prefeito, seu símbolo, seu rei. Killorglin, uma cidadezinha no condado de Kerry, na Irlanda, tem o seu. Só que o rei deles é bem diferente do que você imagina. O nome dele é King Puck, e ele é uma cabra selvagem. Todo ano, entre 10 e 12 de agosto, um tratador sobe as montanhas de MacGillycuddy's Ricks, a cordilheira mais alta da Irlanda, para capturar um bode. O bicho é trazido para a cidade, enfeitado com fitas e coroado pela rainha Puck, uma menina da escola. Depois, é içado numa plataforma de 10 metros, e fica reinando por 3 dias. No terceiro dia, volta para as montanhas, livre, com a glória de ter sido soberano. O festival tem 400 anos de história. A referência mais antiga é uma carta do rei James I, o mesmo que mandou traduzir a Bíblia que usamos hoje. Contudo, muita gente acredita que a festa é mais velha, ligada às celebrações pagãs celtas da colheita, onde o bode simbolizava fertilidade, tipo o Pan dos gregos, deus dos campos e natureza. A lenda favorita conta que, no século XVII, quando Oliver Cromwell, general inglês que invadiu e massacrou a Irlanda, mandou seus soldados pelo interior, foram as cabras que salvaram Killorglin. O bando chegou em disparada, os moradores entenderam o recado e se protegeram. Em agradecimento, decidiram homenagear o bode para sempre. Hoje, 100.000 pessoas tomam conta da cidade no Puck Fair, com direito a pub aberto até às 3 da manhã, feira de cavalos, shows, artesanato, e um bode lá em cima, olhando para todo mundo com a cara de quem manda. E por falar em tradições que misturam bicho e celebração, a próxima tem um ingrediente bem mais polêmico: o cigarro. Número 3. Funken Sonntag. A Suíça é conhecida por relógios precisos, chocolate refinado e uma certa seriedade alpina. O que pouca gente sabe é que, num cantão específico chamado Appenzell,
Crianças de 6 anos participam de uma tradição que faria qualquer pediatra enlouquecer: fumar charuto em público. O ritual acontece durante o Funkensonntag, que em português significa Domingo das Faíscas, uma celebração realizada no quarto domingo da Quaresma, quando grandes fogueiras são acesas nos morros ao redor da cidade para simbolizar a despedida do inverno. No topo de cada fogueira, uma boneca de palha chamada Funkenbaab, representando a bruxa do inverno, é colocada para queimar, junto com fogos de artifício escondidos dentro dela. Mas o que chama ainda mais atenção é o que acontece enquanto a fogueira arde. As crianças acendem cigarros, charutos e cachimbos. Não como rebeldia, como tradição. Pois é, crianças fumando e todo mundo achando normal. E não é que ninguém faça nada para impedir, não. A prática é aceita tanto no Funkensonntag quanto nas feiras de gado do cantão. Um paradoxo escancarado, num mundo onde fumar é banido em cada vez mais lugares. Em Appenzell, até criança pode sentar bem tranquila com um charuto aceso na mão. Mas isso não significa que todo mundo concorde, tá? O Departamento de Saúde Cantonal é contra. A Liga Suíça do Pulmão também. Mas em Appenzell, onde as mulheres só votaram a partir de 1991, e só porque o Tribunal Federal obrigou, a tradição pesa mais que campanha de conscientização. Número 4. La Tomatina. Seguindo viagem, chegamos agora à Espanha, mais precisamente à cidade de Buñol, na província de Valência. Uma cidadezinha de apenas 9.000 moradores, mas toda a última quarta-feira de agosto, ela recebe mais de 23.000 pessoas de 50 países diferentes. E sabe o que todo esse povo vai fazer lá? Jogar tomate. São mais de 150.000 deles arremessados em plena rua durante 1 hora. Paredes, telhados, carros, rostos, tudo fica vermelho. É a La Tomatina, a maior guerra de comida do planeta. A história começou por acidente em 1945, num desfile de gigantes e cabeçudos, figuras folclóricas de papel-machê muito populares na Espanha. Um jovem se empolgou, derrubou um participante e a coisa degringolou. Alguém jogou o primeiro tomate, outros seguiram, e o caos tomou conta. A polícia interveio, mas no ano seguinte os mesmos jovens voltaram trazendo tomates de casa. A festa foi proibida nos anos 50 com direito a prisões. Mas isso não agradou a população que em 1957 protestou com o enterro simbólico de um tomate gigante e a tradição voltou. Em 2002 foi declarada Festa de Interesse Turístico Internacional pela Secretaria de Turismo da Espanha. Embora possa parecer uma bagunça geral, existem regras. Os tomates precisam ser amassados antes de arremessados para não machucar ninguém, e é proibido rasgar a camisa do outro. A batalha começa e termina com um disparo de canhão, com 1 hora entre um e outro. Um detalhe que virou curiosidade na internet. Quando você pesquisa La Tomatina no Google, a plataforma libera uma animação especial. Um tomate começa a ser jogado em qualquer lugar da tela que você clicar, deixando rastros vermelhos espalhados pela janela do navegador. É o jeito do Google de homenagear o festival mais caótico da Europa. Mas não pense que a Espanha é a única a fazer guerra de comida. A Itália, porém, tem a sua própria versão, com laranjas, cavalos e uma história de vingança medieval. Número 5. Batalha delle Arance. Em fevereiro, enquanto o carnaval toma conta da Itália, a pequena cidade de Ivrea, no Piemonte, vive sua própria versão da confusão, e é uma das mais fisicamente intensas do país. Durante 3 dias que antecedem a quarta-feira de cinzas, as ruas da cidade se transformam num campo de batalha. 9 equipes de arremessadores a pé, representando o povo, enfrentam soldados em carroças puxadas por cavalos, representando os exércitos do tirano. Munição. Laranjas. Muitas laranjas, cerca de 9.000 toneladas delas, importadas principalmente da Sicília, porque a fruta não é cultivada na região. A tradição homenageia uma lenda medieval do século XII. Segundo a história, um barão da cidade exigia o chamado jus primae noctis, o direito de passar a primeira noite com qualquer noiva recém-casada do seu território.
Porém, Violeta, filha de um moleiro, recusou, decapitou o barão e incitou o povo à revolta. As laranjas atiradas simbolizam as pedras e as armas que os rebeldes usaram contra os soldados do tirano. Os arremessadores a pé não usam proteção. Os que estão nas carroças usam armaduras e máscaras que lembram as antigas proteções medievais. O resultado é um espetáculo de caos cítrico que deixa as ruas cobertas de polpa laranja por dias. Número 6. Hadaka Matsuri. Da Europa, a gente chega agora ao Japão, mais especificamente a Inazawa, uma cidade tranquila do interior, na prefeitura de Aichi, que no mês de fevereiro vira outro lugar. No frio cortante do inverno japonês, milhares de homens com o corpo quase completamente exposto marcham pelas ruas em direção ao Konomiya Jinja, um santuário que segue o Shintoísmo, que é a religião tradicional do Japão, baseada na veneração de espíritos da natureza e dos ancestrais. O que cobre esses homens é praticamente nada. Apenas um fundoshi, uma tanga branca de algodão que é a roupa ritual do festival. O nome do evento é Hadaka Matsuri, que significa Festival do Nu, e ele existe desde o ano 767, quando o imperador ordenou rituais de purificação para expulsar uma praga que devastava o povo. Mais de 1250 anos depois, a tradição segue firme. O centro de tudo é a figura do Shin-Otoku, que significa Homem de Deus. Ele é escolhido meses antes, fica em reclusão espiritual, tem o corpo raspado, e no dia do festival, caminha nu em meio à multidão. Todo mundo tenta tocá-lo, porque o contato transfere a má sorte para ele. O Shin-Otoku carrega o azar de todos e depois é recolhido ao santuário, onde essa carga é transferida para um mochi, bolinho de arroz sagrado feito com cinzas dos amuletos queimados do ano anterior. Esse mochi é enterrado num local secreto na floresta próxima. Para aguentar o frio de fevereiro com praticamente nenhuma roupa no corpo, os participantes bebem quantidades generosas de sake ao longo do dia. O que, segundo quem já foi, contribui bastante para um certo nível de agitação no evento. Número 7. Takanakui. Em boa parte do mundo, 25 de dezembro é dia de paz, família e ceia farta. Na província de Chumbivilcas, bem no coração dos Andes peruanos, a data tem uma agenda bem diferente: socos. O Takanakui é uma celebração de origem quechua, língua dos povos indígenas andinos, e o nome significa literalmente se bater. Todo ano no Natal, moradores de todas as idades se reúnem para resolver na base do murro as desavenças do ano. Você convoca seu vizinho ou familiar para um confronto com árbitros e regras: proibido morder, proibido acertar quem está no chão, proibido usar objetos. Cada luta começa e termina com aperto de mão. O objetivo não é destruir, é começar o ano novo sem mágoa. Essa tradição é mais antiga do que o próprio Império Inca, mas foi durante a colonização que ganhou uma camada sombria. Os espanhóis forçavam escravos a lutar entre si como entretenimento no Natal. Quando foram embora, o povo ressignificou tudo e transformou o Takanakui numa forma de justiça própria, o que faz sentido quando você descobre que Chumbivilcas fica a 8 horas de Cusco, a antiga capital inca, por estradas de montanha sem polícia e sem tribunal. Por séculos, aquelas lutas foram a única lei que existia por ali. O governo já tentou acabar com isso. Nunca conseguiu. Número 8. Leblow. A gente segue viagem, e dessa vez o destino é a Mauritânia, um país do noroeste africano com mais de 4 milhões de habitantes. E olha, a tradição que vamos conhecer aqui é uma das mais impactantes dessa lista, porque ela envolve crianças, beleza e uma lógica de mundo completamente diferente da nossa. Por lá, obesidade é sinal de beleza. Na sociedade árabe mourisca, que compõe 2/3 da população mauritana, uma mulher gorda é sinal de riqueza, fertilidade e status. Estrias nos braços são tratadas como joias. Dobras de gordura na cintura viram tema de poema e de canção. Existe até um ditado local que diz que a mulher ocupa no coração do homem o espaço que ela ocupa na cama. E é por causa dessa lógica que a partir dos 5 anos,
Meninas são submetidas à alimentação forçada supervisionada por mães, avós ou engordadeiras profissionais, com o objetivo de deixá-las o mais pesadas possível antes do casamento. O cardápio diário pode chegar a 16.000 calorias, mais de 7 vezes o recomendado para um adulto. Quando a criança se recusa, entra o zayar, técnica que consiste em apertar os dedões do pé entre 2 pedaços de madeira até ela ceder. Há relatos de dedos quebrados e de crianças forçadas a comer o próprio vômito. As consequências aparecem nos números. Mulheres mauritanas têm taxas altas de diabetes, pressão alta e doenças cardíacas. E mães que não submetem as filhas ao leblou ainda hoje são criticadas por estarem condenando as próprias filhas a nunca se casar. Número 9. Shimilakang. E se você achou que já tinha visto de tudo nessa lista, chegou a hora do botão. Um pequeno reino budista no Himalaia, famoso por medir a qualidade de vida não pelo dinheiro, mas pelo Índice de Felicidade Nacional. É um país de montanhas e templos, mas tem uma tradição que surpreende mais do que todas. A uns 11 quilômetros de Punakha existe um monastério chamado Shimilakang, construído em 1499. Peregrinos de todo o mundo chegam até ele com um desejo específico: engravidar. O templo é dedicado a Drukpa Kunley, um santo budista nascido em 1455, conhecido como o Louco Divino. Diferente dos monges contemplativos, Kunley ensinava com humor e métodos que nenhum manual religioso aprovaria. A lenda diz que ele usou o próprio órgão genital como arma mística, chamado por ele mesmo de o raio flamejante de sabedoria, para vencer um demônio que aterrorizava a região. Com o tempo, Kunley virou o santo da fertilidade do Butão, e o monastério erguido em sua honra se tornou o destino dos casais que não conseguem ter filhos. O ritual é inconfundível. O monge residente toca a cabeça de cada visitante com um falo de madeira de 25 centímetros, réplica do símbolo trazido por Kunley do Tibete. As mulheres que desejam engravidar carregam o símbolo ao redor do templo 3 vezes, em sentido horário. Número 10. Tradições de casamento. Finalizando nosso passeio pelas tradições mais insanas no mundo, chegou a hora de falar de matrimônio. Casamentos existem em praticamente todas as culturas do planeta. A cerimônia pode mudar de religião, de país ou de época, mas a ideia central costuma ser a mesma. 2 pessoas iniciando uma nova etapa da vida cercadas por família, rituais e símbolos que representam união. O curioso é que, dependendo do lugar do mundo, essas tradições podem assumir formas que parecem bem estranhas para quem vê de fora. Se você acha difícil segurar a vontade de ir ao banheiro por algumas horas, imagine passar 3 dias inteiros sem essa liberdade. Em algumas regiões da Indonésia, especialmente entre o povo Tidong, existe um costume matrimonial que exige que os noivos não utilizem o banheiro durante 3 dias e 3 noites após o casamento. Durante esse período, eles recebem pouca comida, quase nada de água, e ainda são vigiados por familiares para garantir que ninguém quebre a regra. A crença diz que resistir a esse sacrifício traz um casamento longo, feliz e próspero. Na Índia, outra tradição curiosa envolve astrologia. Algumas pessoas nascem sob uma combinação astrológica associada ao planeta Marte, e são chamadas de Manglik. Quando apenas a mulher possui essa condição, acredita-se que o casamento pode trazer má sorte ao marido. Para evitar esse destino, algumas famílias realizam primeiro um casamento simbólico da noiva com um elemento da natureza. Em muitos casos, esse elemento é uma bananeira. Após o ritual, a árvore é cortada, simbolizando que a influência negativa foi transferida para aquele primeiro noivo. Mas talvez nada choque quanto aos costumes da Rússia. Em algumas regiões, antes mesmo da cerimônia acontecer, a noiva passava por uma espécie de avaliação feita pelas amigas do noivo. Elas observavam o corpo da jovem e depois relatavam ao futuro marido se ela era considerada uma boa escolha para o casamento. Se a aprovação acontecesse, a cerimônia seguia normalmente, mas os costumes estranhos não terminavam ali. Durante a festa havia um ritual curioso envolvendo as botas do noivo.
Ele escondia dentro de um dos calçados um chicote, e no outro colocava algum pequeno objeto simbólico. A noiva então precisava retirar as botas dele diante dos convidados. Se ela tirasse primeiro o sapato com o objeto, aquilo era interpretado como um bom sinal para o futuro do casal. Mas se encontrasse o chicote primeiro, era imediatamente golpeada pelo noivo, um aviso de que ele poderia chicoteá-la sempre que quisesse durante o casamento. Deu para ver que o planeta guarda muito mais surpresas do que a gente imagina. Mas agora me conta, qual delas você toparia experimentar? O Festival Nu no Japão? A Guerra dos Tomates na Espanha? Ou prefere só a bênção do falo de madeira no Butão? Conta pra gente nos comentários. Se curtiu, já deixa o like, se inscreve no Belo Mundo e ativa o sininho. A gente sempre tem mais histórias para contar. Até a próxima aventura!